Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre fotografia branco e preto e como se faz uma conversão digital para parecer aquele visual de filme, com alto contraste e com um grão. Bom, primeiro, então, eu vou mostrar algumas imagens e falar um pouco sobre as qualidades da fotografia branco e preto. A fotografia em filme, branco e preto em filme, ela é muito contrastada. Então, isso é porque você não tem a informação de cor. Então, para você extrair os elementos importantes, que são a forma, as linhas e a textura, você precisa de um alto contraste. Então, olha só, tenho aqui algumas imagens. Essas imagens eu precisei colocar um contraste muito alto para definir elas, para extrair a forma, os detalhes. E o que acontece? Dentro da impressão da fotografia, das margens, o ideal é você ter é, as zonas de 1 a 9 do sistema de zonas impressos. Então, o que isso significa? Que o que está aqui dentro é sempre mais escuro do que o que está aqui fora, do que a margem, que é o branco puro. Então, o ideal é sempre você ter alguma informação nos brancos, mesmo que sejam muito claros, você ter um pouquinho de informação. E os escuros chegar até o mais escuro que você puder. Tá? Isso é para você também fechar as margens da fotografia. Eu vou mostrar uma fotografia aqui que, por exemplo, está sem fechar. Aqui, quase sem fechar. Essa fotografia aqui, por exemplo, eu tive que fazer bastante máscara para conseguir tirar as informações que tem aqui no meio, que era muito escuro, e aqui do lado era claro branco e estava refletindo a luz do sol. Mas aqui no canto ainda faltou um pouquinho de burning, né? Precisa fazer um pouquinho de exposição a mais aqui para extrair um pouco mais de informação e fechar essa margem da mesma maneira que tem fechado nos outros lados. Tá? E outra coisa também importante é o seguinte: você deve ter, de uma forma geral, né, isso não é uma regra, mas de uma forma geral, densidade em toda a fotografia. Então, por exemplo, você tem brancos e pretos, brancos, meio tons e pretos em toda a fotografia, mostrando todos os detalhes. Isso seria um ideal geral para você fazer impressões fotográficas. Ó, essa imagem aqui, por exemplo, ela tem bastante informação. Eu gostei muito da densidade dela. Ela fecha. Aqui o mais claro, que seriam essas roupas. Ainda assim, ela é um pouquinho mais escura do que o branco do papel. E tem bastante informação por toda a imagem. Né? Tanto aqui no chão de pedras, na parede, até nas roupas onde tem mais branco, mais claro. Tem um pouco de informação também dos tecidos. Eu só achei que aqui ficou um pouquinho escuro, chegou até a perder um pouco de informação nas sombras aqui, mas eu estava indo por esse visual alto contraste, então eu fiz isso de propósito. Mas seria só uma observação, né? Aqui em cima também chegou aí para o preto total. Eu estou falando isso por um motivo muito simples. Geralmente, quando as pessoas fazem fotografia branco e preto no computador, elas não têm essa perspectiva, né? Então o que acontece? Elas só tiram a saturação da imagem e talvez mexe um pouco no contraste e coloca ela, né? E tá pronto. Só que você acaba perdendo a essência da fotografia branco e preto, que é o contraste, que vai dar a definição da forma, das linhas e da textura. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens no computador e daí a gente vai ver o que é as máscaras e como a gente pode trabalhar elas no Photoshop. Quando a gente faz uma máscara, por exemplo, as máscaras são quando você protege uma zona da exposição para que ela não queime tanto no papel, ou quando você
permite que apenas uma pequena parte seja exposta por meio de cobrir o ampliador ou fazendo buracos em cartolina para você definir uma área específica para ser mais queimada no papel. Isso é o dodge e o burn. Tá? Dodge significa esquivar, que é quando você protege a área para não ser queimada, por exemplo, as sombras. E o burn é quando você, significa queimar, é quando você seleciona uma área específica para ser mais queimada no papel. Agora vamos para o computador que eu vou mostrar algumas imagens. Bom, então aqui essas fotografias que eu vou mostrar são fotografias do Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro extremamente talentoso, e o trabalho dele é muito relevante também. Fez muito trabalho de documentação em zonas de guerra nos anos 80 e 90 e de minorias em geral. Então é muito interessante, eu recomendo que você conheça o trabalho dele se você ainda não conhece. Então olha só, essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem feita na África, no Sahel, e você pode notar que aqui em torno das pessoas você tem um halo branco, um halo mais claro. Isso é justamente essa máscara que eu falei, que foi impedir o papel de queimar muito nessa zona, para que você tenha informação nessa zona de sombras. Então aqui, por exemplo, fica mais nítido ainda o halo branco em volta do Senhor, que permitiu ter informação nessa imagem, nas zonas escuras. E o branco do papel foi mais queimado. Sempre que você tem um branco aqui, um highlight, você tem ainda um pouco de contraste, mas preferencialmente sem chegar ao branco puro. Ou se você for chegar ao branco puro, como nessa imagem aqui, que não seja nos cantos do papel. Você pode ver que aqui perto da mulher chegou até um branco puro mesmo. Mas aqui um pouquinho mais para o canto já não é mais o branco puro, já está um pouquinho queimado. Não tem informação, mas foi queimado suficientemente para escurecer essa área. Para você ter essa separação do branco, né? Do papel. Aqui também, por exemplo, você tem ainda informação nos highlights, né? Então, a gente vai ver no Photoshop como a gente chega a esse resultado. Eu selecionei uma imagem aqui que eu fotografei esses dias. Por quê? Essa é uma imagem boa porque ela tem uma alta dinâmica. Então você tem um contraluz, você tem sombras bem mais densas do que os meios tons. Você tem highlights que vão até o branco puro. Está até estourado aqui, não tem nem informação aqui nesse céu. Então o que a gente vai fazer aqui? É o seguinte. Vamos preparar primeiro essa imagem para a gente trabalhar ela como se fosse uma sala escura no Photoshop. Primeiro eu ajustei o White Balance para um equilíbrio que eu gostava aqui. Esse White Balance está mais voltado para as luzes aqui, está um pouquinho quente as luzes e ainda tem um pouco de azul nas sombras, que é o que eu quero, é uma representação mais realista. Daí, o primeiro passo é reduzir o contraste, porque assim a gente consegue extrair mais informação, tanto da sombra quanto dos highlights. Isso vai simular um negativo que tem baixo contraste e vai influenciar o resultado final. Vocês vão ver por quê. Daí eu vou tirar um pouco aqui dos highlights, mas não muito, porque eu não quero distorcer a imagem, até eu ter informação. Tá vendo aqui, ó, como aparece informação nesse jato d'água? Eu quero extrair um pouquinho dessa informação aqui, por isso que eu estou abaixando os highlights. Mas eu sei que não tem informação aqui em cima. Então, isso aqui vai ser tratado de uma forma diferente. Só para vocês verem agora sem a cor, isso aqui está tudo bem sem contraste, né? Geralmente uma imagem que a gente pega e tira a saturação, ela fica sem contraste. Isso aqui é baixo contraste, tá?
Então vamos lá. Tira um pouco aqui, highlights, contraste. E eu vou adicionar o clarity, que vai dar um micro contraste. Ele vai dar o contraste nos highlights. Desculpa, nos detalhes. Então, se você observar aqui, por exemplo, nos detalhes do carrinho de bebê, à medida que eu adiciono clarity, os detalhes vão aparecendo, vão se separando, que é diferente do contraste geral aqui, que escurece de uma forma mais geral, né? Então, vou adicionar um pouco de clarity aqui, mais ou menos 50%, 60%, talvez até um pouco mais, só que eu não quero ultrapassar muito o contraste do negativo. Daí eu vou voltar a cor. É importante voltar a cor para fazer a conversão depois. Agora eu vou abrir a imagem. Então pronto, estamos aqui. Eu deixei a informação de cor porque agora eu vou fazer uma seleção dos canais. Uma seleção não, vou fazer uma máscara, né? Então isso aqui funciona da seguinte forma. Se eu tirasse a saturação, eu teria simplesmente os valores de luminância da imagem. Mas o Channel Mixer ele faz o seguinte, ele muda o valor da luminância de acordo com a informação de cor, que simula mais ou menos o que o filme faz. Quando você tinha um filme antigamente, por exemplo, no início das emulsões, elas eram muito mais sensíveis ao azul, às luzes azuis. Então, isso causava um alto contraste. Mas hoje em dia já não é assim, já é um pouco mais equilibrado, né? Mas mesmo assim, cada filme tem uma sensibilidade diferente para cada cor, para cada frequência de luz. Alguns têm mais para o verde, outros mais para o azul, outros mais para o vermelho. Então, para simular essa variação, eu vou adicionar aqui um filtro. Eu posso escolher, ou eu posso até criar um filtro que eu goste. Mas eu geralmente uso um filtro vermelho, um verde, dependendo da situação. Eu cheguei à conclusão de que o laranja é o mais próximo da realidade. De uma forma geral, né? Pode variar muito. E o amarelo é o que deixa a imagem menos contrastada. O vermelho é um bom filtro. Geralmente se usava vermelho também no branco e preto, quando você coloca um filtro na frente da sua lente para filtrar a informação de cor. O filtro vermelho também clareia, tende a clarear a pele das pessoas, porque a pele ela é bem avermelhada, né? Tem bastante vermelhos. Então o filtro vermelho clareia os vermelhos e escurece a cor oposta. Então é isso aí. Eu vou aplicar esse filtro e eu vou agora fazer uma cópia dessa imagem. Vindo aqui em Image e Apply Image. Ok? Agora eu tenho uma cópia do que estava aqui embaixo. Isso aqui agora vai ser a base para eu fazer o meu trabalho de Dodge Burn. Primeiro eu vou fazer uma cópia e eu vou adicionar Noise. Vou ver aqui, Filter, Noise, Add Noise. Eu gosto de usar o filtro, o Noise Uniforme. Eu vou aplicar nessa imagem aqui 7%. O tamanho desse Noise, ou melhor, o quanto ele vai influenciar na sua imagem, que seria equivalente à finura do grão, né? Vai depender de acordo da resolução da sua imagem. Então, se você tiver uma imagem menor e você adicionar a mesma quantidade de noise, ele vai ficar mais aparente, porque a sua resolução do noise é de acordo com a resolução dos pixels. Ok. Agora vamos para o contraste, que é o mais importante do branco e preto. As imagens em branco e preto têm muito contraste, então eu vou adicionar contraste até eu ter o máximo de definição do meu sujeito aqui, que é o que eu acho mais importante nessa imagem, sem distorcer totalmente. E daí a gente vai voltar atrás e fazer correções depois disso, tá? Então eu já adicionei um contraste aqui 100%, não é suficiente ainda para mim. Vou adicionar mais um. Eu acho que aqui tá bom, mais ou menos aqui.
Então vocês podem ver que ficou bem contrastada essa imagem. Se eu tirar o contraste, tá lá, sem contraste, com contraste. Mas agora eu acho que ficou um pouco demais para alguns highlights e para sombras, que é o que acontece na sala escura. Você precisa aumentar o contraste e depois fazer as máscaras para recuperar as informações que você precisa. É isso que a gente vai fazer aqui. Vou até adicionar um pouco mais de contraste aqui. Acho que vai ficar melhor. Tá bom assim. Então vamos lá. Eu vou fazer mais uma cópia aqui do meu layer. Eu vou começar a trabalhar com as ferramentas de Dodge e Burn, que estão aqui. O Dodge então vai clarear e o Burn vai queimar, vai escurecer. Então o segredo que eu tenho aqui para trabalhar isso é fazer o Dodge nos highlights e o Burn nas sombras. Por quê? Se eu fizer isso nos midtones, não, até tá aqui, desculpa, deixa eu explicar melhor. Você pode fazer o Dodge e o Burn tanto nos highlights, quanto nos midtones, quanto nas sombras. Tá? Para os dois você tem a mesma coisa aqui. Você pode escolher. Mas eu não costumo trabalhar nos meios tons, porque isso altera o gama e geralmente você fica com perda de contraste na imagem se você trabalhar nos meio tons, a não ser que seja uma situação específica. Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui é aumentar essa textura que você tem aqui nessas pedras, na grama e aqui no chão. Então eu vou fazer isso queimando, fazendo um burning nas sombras, tá? Eu vou usar aqui, deixa eu ver, 7%. Eu uso sempre valores baixos aqui, porque cada vez que você passa o mouse para cima e para baixo, ele vai aumentando o seu efeito. Como vocês podem ver, ele não para de aumentar, só você passar por cima que ele vai aumentando. Então vou fazer isso para extrair um pouco mais de detalhe e criar mais contraste aqui nessas informações. Quando eu faço isso, eu defino melhor essas áreas. Defino mais a forma, a textura. Eu vou dar um pouco de zoom, eu vou trabalhar aqui. Esse lago também, eu posso aumentar o contraste dele. Quando eu tenho assim bastante contraste aqui, por exemplo, se tem muitos highlights, muitas sombras, nessas árvores é legal você usar esse burn nas sombras que você vai extrair bastante informação. Aqui essas árvores também, eu quero queimar elas mais um pouco, não muito. Aqui em cima também. Aqui no fundo também eu vou queimar um pouco. Eu vou definir melhor essa casa, fazendo esse burn aqui nas sombras. Agora, vocês estão vendo que ficou um pouquinho escuro demais aqui, né? Para contrabalancear e aumentar o meu detalhe, eu vou fazer um dodge nos highlights. Agora você vê que aumenta o contraste, volta aquela informação lá. Eu posso fazer isso também nas sombras, esse dodge nos highlights aqui. Extrair mais essa informação aqui, ó. Se eu usar isso nos midtones, ele vai ficar um pouco cinzentado. Também quero mais detalhe aqui, aumentar o contraste. Agora, aqui nessa fonte, eu sei que tem informação aqui nesses pixels. Então, eu vou fazer um burn. Primeiro, eu quero afetar os highlights, mas eu vou começar sempre pelo que é mais denso. Então, primeiro eu vou começar pelos meio tons
e ver o que acontece aqui. Isso eu estou fazendo só porque eu estou trabalhando com highlight muito estourado. Não influenciou muito, então eu vou direto agora nos highlights e ó, começa a voltar a informação. Se eu fizer um Ctrl Z aqui, um undo, antes e depois ele volta a informação dos highlights. Eu posso fazer o mesmo aqui na água, para escurecer um pouco também, para queimar. Eu vou fazer um dodge aqui nesse garotinho também, extrair um pouco de informação. Os highlights. E para contrabalancear, eu vou fazer um burn nas sombras, para aumentar o contraste. Agora, para finalizar, eu vou fazer um burn aqui nesses highlights que estão muito estourados, porque eu não quero que eles fiquem brancos. Quero que eles apareçam um pouquinho mais queimados. Aqui em cima também. Eu só clico e movimento um pouquinho o mouse, ele vai queimando. Eu também vou queimar os cantos de uma forma geral, para fechar toda a minha imagem. Bom, agora eu vou aumentar um pouquinho o meu canvas, só para eu conseguir enxergar melhor o que tem aqui em termos de cor. Então essa borda preta eu vou substituir por branco. Vou usar minha ferramenta laço aqui para fazer uma seleção melhor. Ok. Vou fazer aqui um solid color branco. Agora vocês podem ver a diferença que tem do branco puro para o cinza, como a imagem foi fechada. Né? Antes disso, vamos ver como é que estava. Aqui, ó. Você tinha muito próximo ou igual a borda. Depois a gente fechou. Eu gosto de fazer esse estilo de dodge burn porque à medida que a gente vai trabalhando na imagem com noise, o formato do noise aqui, a intensidade dele vai se alterando de uma forma mais orgânica, mais parecida com o que a gente teria numa sala escura. Fica mais regular e mais variável, né? E fica mais parecido com artesanal, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.